Eu queria conversar com vocês agora sobre a introdução e a justificativa que fazem parte do primeiro capítulo do TCC. Nesse vídeo, eu queria cobrir os seguintes itens: qual é o objetivo, o que esses dois textos abrangem, para quem que a gente vai escrever, qual a diferença entre introdução e justificativa e como é que a gente pode saber se o texto ficou bom. Qual que eu acho que é o objetivo que a gente tem que ter em mente quando estiver escrevendo a introdução e a justificativa. É tentar convencer o leitor de que vale a pena ler o nosso texto. Não estou brincando, eu acho que é sério mesmo esse objetivo. Eu acho que a introdução, a justificativa e o resumo também são muito estratégicos, porque é nessas partes do texto que o leitor vai formar uma opinião geral a respeito do nosso trabalho. E cada palavra dessas sessões ela tem que ser escolhida com muito cuidado. O ritmo das frases, a progressão dos argumentos, tudo tem que ser muito calculado nesse início do texto, para que o leitor sinta vontade de continuar. Porque é nessas partes que o leitor vai formar a opinião dele sobre o texto. Quando a gente começa a ler um texto e a gente não gosta e a gente pega ranço do texto, é muito difícil mudar essa opinião, mesmo que as partes seguintes estejam muito bem feitas. E se ao contrário, se a gente já começa a ler um TCC que tem uma introdução bacana de ler, que tem um ritmo legal, que vai nos apresentando o assunto aos poucos e prendendo o nosso interesse, fica muito mais fácil da gente ler o resto, porque a gente já entra com boa vontade, a gente já tem mais interesse em continuar a leitura. Os problemas no TCC é que as pessoas elas não têm tipo uma bagagem ou alguma coisa assim, sabe? Uma bagagem mínima. E acho que a leitura ela ajuda a conhecer, enfim, as diversas áreas que tu estuda do conhecimento, ali, por exemplo, em letras, ajuda a conhecer as diversas áreas da linguística, por exemplo, e tudo mais. E também te ajuda a fazer perguntas, né? A ter áreas de interesse. E ajuda tu a desenvolver perguntas que um dia podem ser uma pergunta do teu TCC, entendeu? O TCC, ele exige bastante leitura, assim, então tu já ter esse hábito e também conseguir se direcionar, assim, ter uma leitura mais orientada, por exemplo, saber fazer um fichamento, ou pelo menos, assim, saber como colocar tuas próprias notas no papel, saber direcionar o que é importante quando tu tá lendo pro TCC, eu acho que é bem importante, assim. E qual é o escopo? O que tem que ter na introdução e na justificativa? Aqui eu queria colocar de novo uma metáfora. Pensa que é como se tu estivesse indo visitar a casa de alguém. Tu não chega na casa de uma pessoa e sai abrindo a geladeira, sai deitando em cima da cama. A gente entra devagarinho, espera conhecer melhor e tal. É a mesma coisa com o TCC. Então, na introdução, tu não vai chegar despejando dados, despejando referências e colocando detalhes e coisas que vão ser apresentadas, que são relevantes, mas que têm que ser apresentadas mais tarde. Então, na introdução, tu vai receber a pessoa na sala de jantar, é uma coisa mais superficial, é o primeiro contato com o texto. Uma dica que eu vou dar para vocês é que vocês têm que promover o texto. Mostra como o tema é relevante. Vocês podem contextualizar também, dizendo para o leitor quais são as áreas, os assuntos que são relacionados, que são afetados por esse tema que vocês escolheram, como isso interfere na nossa vida. E informe, mostrem dados que ilustrem e caracterizem essa situação. Eu achei que eu poderia pegar um exemplo de um TCC que nem é da minha área, que é da área de artes visuais, foi escrito pela Amanda Severin, que é daqui da URGS, e o título do TCC, melhor dizendo, é Imersão, o processo de sentir, entender e experimentar. Eu pensei que a gente poderia tentar fazer isso como um exercício para ver o que a gente poderia incluir na introdução desse TCC. Então, pensando como é que a gente pode promover esse assunto, como é que a gente pode promover o tema, a gente pode pensar em começar o texto em como eu posso criar sem estar imerso, sem estar imerso naquela sensação, naquele sentimento
de estar produzindo alguma coisa. Posso contextualizar, descrevendo o estado de imersão, mostrando o efeito desse estado no nosso estado emocional, no engajamento com a tarefa da criação artística e informar. Eu posso mostrar como é que eu reconheço esse estado, como é que eu sei que o artista está num estado de imersão. Não precisa, na introdução, trazer muitos autores, fazer debate de ideias. Na introdução, como eu falei, a gente está mostrando para o leitor o que a gente vai falar ao longo do trabalho. Então, tem tempo para entrar em detalhes. Agora, um outro tema que eu acho que é importante, que vale para a introdução, vale para todo o TCC, que é para quem que eu estou escrevendo. Porque isso tem a ver com a quantidade de detalhamento e a profundidade que tu vai tentar atingir no teu texto. Teve um tempo que circulou uma sugestão de que todo texto científico, todo texto acadêmico tinha que ser entendido por qualquer pessoa. E aí tinha aquela figura de que se a minha avó não entendeu é porque eu não consegui me comunicar. Eu acho que isso é muito, muito ambicioso, isso é impossível. A gente não vai conseguir escrever um texto com esse caráter acadêmico e técnico de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Então, eu sugiro que, quando você estiver escrevendo seu TCC, você defina um público-alvo. O público-alvo que eu vou sugerir é que você pense nos seus colegas de profissão. Então, nos seus colegas de faculdade, nos seus professores e nas pessoas que atuam no mesmo ramo que você está se propondo a atuar. E aí a gente pode pensar assim, mesmo depois de ter definido esse tema, esse público-alvo, quer dizer, se o tema que tu escolheu é um tema que é pouco abordado no curso durante a graduação, por exemplo, você escolheu um tema que não teve nenhuma disciplina, uma cadeira inteira sobre ele, que teve ali algumas aulas apenas e aquilo te interessou e tu está fazendo TCC sobre esse assunto, bom, aí talvez seja interessante que tu se estenda um pouco mais na apresentação, principalmente para explicar jargão, termos técnicos, que você fique repetindo o significado de siglas, porque parece que não é um assunto que é familiar nem mesmo para os seus pares. Então, nesse caso, eu acho que aí talvez precise ser um pouco mais lento na introdução e ser um pouco mais didático, digamos assim. Agora, se é um tema muito abordado no curso, como aquelas disciplinas que tem durante vários semestres, que é um assunto que muitas pessoas seguem depois na vida profissional, bom, aí talvez dê para ser um pouco mais direto, dê para falar em termos técnicos, com jargões, como se fosse um vocabulário de uso comum, porque parece que é da cultura da profissão. Então, aí talvez dê para ser mais direto, mas ainda assim, não esquecendo, né, de apontar relações entre esse tema e outros temas que também foram estudados durante o curso de graduação. O outro tópico que eu queria que a gente visse nessa aula, que por mais assim que possa parecer inesperado, né, é uma coisa que alguns estudantes me perguntavam enquanto estava começando a escrever o TCC, é qual é a diferença entre introdução e justificativa, que é até onde eu estou apresentando o assunto, até onde eu estou contextualizando e mostrando para o leitor sobre o que eu vou falar e quando é que eu começo a justificar por que aquela pesquisa, por que aquele trabalho está sendo feito. Acho que a introdução é esse relance geral, assim, sobre tudo, e a justificativa é mais algo relacionado ao contexto do teu trabalho. Na introdução, tu vai realmente introduzir a pessoa ao teu trabalho, então tu faz um apanhado geral de tudo, tanto da tua metodologia, do teu referencial teórico, do teu desenvolvimento. Não faço ideia, eu acho que a justificativa tu teria que meio que terminar o teu raciocínio ali do que tu quis fazer com o trabalho, do que tu quis introduzir de fato ali. Eu acho que seria mais ou menos isso. Então, eu acho que essa confusão acontece um pouco porque na justificativa a gente também acaba pensando que vai justificar a importância de estudar determinado tema. E
Eu acho que não é bem isso a diferença. Eu acho que a justificativa, ela está muito mais ligada aos teus objetivos, ao problema ou à questão que tu tá te propondo a abordar no TCC. Se a gente for pensar assim, a introdução é onde tu apresenta e contextualiza o tema. A justificativa é onde tu argumenta por que tu escolheu aquele problema. E tu pode, inclusive, se tu já tiver uma ideia melhor de como tu vai fazer esse desenvolvimento, tu pode, inclusive, fazer uma justificativa que também insira um pouco do método que tu escolheu para abordar essa questão, esse problema, ou para tentar esclarecer essa hipótese. Então, por que tu tá escolhendo aquele problema e por que tu escolheu aquele método? E isso é uma coisa que pode envolver tanto justificativas que são relacionadas à importância social, tecnológica, econômica, pode também ser alguma coisa que é pouco estudada, de repente, durante o curso, ou talvez, né, dependendo aí da cultura da universidade, pode ser até mesmo a justificativa ser uma coisa pessoal, de uma coisa que tu tem interesse de pesquisar, porque tu quer atuar nessa área, porque foi um assunto que te chamou a atenção durante a graduação e que não deu para desenvolver com mais profundidade durante esses anos. E aí, por último, eu acho que para tu revisar o texto da introdução e da justificativa e ver se ele ficou bom, eu penso que dá para usar esse critério aqui, ó. Se tu escreve a introdução e a justificativa, eu acho que o teu leitor, ele tem que conseguir saber o que ele vai encontrar daqui para frente. Então, quando ele começa a ler, por exemplo, o próximo capítulo, que é a fundamentação teórica ou revisão bibliográfica, não tem nenhuma regra a respeito desse nome, né? Mas quando ele vai ler a revisão bibliográfica, ele já tem uma ideia dos assuntos. Ele já sabe mais ou menos o que ele vai encontrar por ali. Talvez, claro, né, ele não vai saber que vai encontrar o autor A, B ou C, mas ele já sabe quais são os assuntos que tu vai abordar e nada vai ser surpresa a partir dali. Isso pode parecer estranho, nada vai ser surpresa depois disso, mas isso é bom. Um texto acadêmico não é para ser um texto surpreendente, não é para ser um texto que a pessoa não saiba o que vai acontecer na próxima página. É muito o contrário. Quando tu terminou de ler a tua introdução, tu acha que tudo que vai vir daqui para frente está esclarecido, é porque o teu texto está pronto e provavelmente também está muito bom.